imagina que se eu não estivesse preparado espiritualmente e emocionalmente, eu teria sucumbido. Eu teria desistido de tudo. Então, os momentos de forja, esses momentos de processo são extremamente importantes para que a gente não desista do nosso propósito de vida, que gera exatamente isso, maturidade ou resiliência, que é a capacidade de suportar sem quebrar. Só um minuto, Não, a água não tem uma propaganda da água, não? Segura essa de coco, o pessoal já fez a gente tomar água de coco todo dia. Sejam bem-vindos a mais um Brunecast, um podcast semanal. E a gente está aqui hoje animadíssimo com um tema que com certeza você precisa aprender mais. Propósito de vida. E nós estamos hoje com um dos maiores influências no meio cristão, não só aqui no Brasil, mas em outros países. Um homem tem sido usado por Deus para levar uma mensagem clara, uma mensagem específica que vai direto no coração das pessoas. É considerado, pelo menos por mim, um dos maiores ou o maior evangelista da atualidade. Pelo menos eu considero. Meu amigo David Leonardo. Seja bem-vindo, David. Surpresa, hein? Surpresa. Fala, Thiago. O David ele veio só pegar um negócio aqui, eu já voltei para gravar podcast. É uma surpresa. Bom, tô muito feliz, cara, de estar aqui com você. Na verdade, foi uma surpresa, realmente, mas faz parte do nosso propósito. Né? E poder servir, poder falar com as pessoas, poder passar a verdade, a mensagem do Evangelho. E através do podcast legal, tamo junto. Obrigado pela oportunidade. Um abraço aí para todo mundo que está escutando. Fique com a gente, acho que vai ser muito produtivo. Legal. Gente, vamos direto ao assunto. O que é propósito de vida? Nós vamos discutir o que é propósito de vida. Eu assisti uma live do David ontem falando sobre propósito, né? E você falou umas coisas muito interessantes, bíblicas, de que todo mundo nasceu para fazer alguma coisa. Deus colocou algo em você e é isso que nós vamos conversar hoje. Qual é a sua definição, David? Enquanto nosso amigo Aguiar vai fazer uma foto bem bonita, capricha nessa foto, para eu postar no meu Instagram, pegando eu e o David nesse podcast. Explica pra gente, David. Com licença, David, só um minuto. Não, a água não tem uma propaganda da água, não? Segura essa de coco, o pessoal já fez a gente tomar água de coco todo dia. Não, peraí, Aguiar, rapidinho, vamos fazer com essa aqui. Antes do David explicar. Aí. David, na sua definição, cada um define de uma forma. Perfeito. E não existe certo ou errado. Na sua definição, o que é o propósito de vida? Perfeito. Eu entendo o seguinte, essa é a dúvida, eu digo que é a pergunta que se você tivesse a resposta, valeria milhões de dólares uma resposta como essa. Se eu conseguisse olhar para você e em uma conversa dizer exatamente qual é o teu propósito de vida, eu acredito que todo mundo estaria disposto a pagar para ter essa resposta. Porque a dúvida de todo mundo e talvez seja a missão da vida encontrar propósito ou razão para existir. Porque o ser humano ele é carente de algumas respostas fundamentais e que depende muito da intensidade da busca e aonde busca. Então, o ser humano ele tem um vazio existencial claro. Né? A própria palavra vai dizer que o que Cristo faz é vivificar o nosso espírito. O Espírito de Jesus, ele entra em nós e a partir daquele momento nós temos uma vida plena. Então, isso significa que antes de Jesus você pode ter qualquer coisa, mas alguma área da sua vida vai estar morta, que é o seu espírito. Então, quando a gente fala sobre propósito, eu não posso deixar de falar que o primeiro propósito do ser humano é a rendição a Jesus. Nosso propósito de vida está atrelado a Cristo, não tem como fugir disso. Porque enquanto Jesus não entra, o seu espírito está morto. Olha, isso é uma constatação muito séria e que você sabe muito bem. Você também conversa com gente que tem muito dinheiro e gente que tem nada de dinheiro e ambos têm a mesma realidade. Aqueles que não conhecem Jesus, é claro, um vazio existencial. Inclusive a mensagem da próxima semana agora no nosso canal do YouTube é exatamente isso. Existe um vazio dentro de mim. Que sentimento é esse que miseráveis e milionários compartilham e que o dinheiro e a falta de dinheiro não supre? Então veja, esse é o primeiro propósito, se encontrar. É mais profundo. Tem gente que tem não só dinheiro, mas também tem família e ainda assim tá com vazio. Porque a gente acha, não, se eu tiver uma família, Sim. se eu tiver filho... Mas quantas pessoas com filhos se suicidaram, por exemplo? Exatamente. Ou com dinheiro se suicidaram? Excelente isso aí. Então quando você parte desse pressuposto que existe algo primeiro para se resolver na vida da gente e que está atrelado ao nosso espiritual, à nossa vida com o Senhor,
a partir desse momento eu já descubro uma etapa, como se fosse uma primeira parte daquilo que eu preciso resolver dentro da minha vida, que é se entregar a Jesus. Quando eu consigo resolver essa parte, a outra, que é esse propósito de vida, que me conecta, que me faz ter propósito e razão para estar na Terra, eu me torno extremamente útil em alguma área. Eu acho que isso é muito importante, porque veja, olha só, as pessoas às vezes espiritualizam demais o propósito. Será que propósito é, por exemplo, somente ministerial? Será que propósito é exatamente aquilo muito que bom. O Dave faz ou que o Thiago faz? Será que propósito eu vou ter que ser então um adorador, eu vou ter que ser um pregador do evangelho? Porque o que as pessoas pensam? Que propósito está unicamente ou exclusivamente ligado ao ministério. Pelo contrário, quer ver uma coisa extraordinária? A gente está aqui agora no estúdio que tem uma luz acesa, né? O que é essa luz acesa? É fruto do propósito de um homem chamado Thomas Edison. Quer dizer, a gente está desfrutando do propósito de alguém que a gente talvez já nem lembra mais o nome, a gente liga o interruptor e não sabe. Mas um dia alguém viveu o propósito a ponto de deixar um legado para uma geração após a outra geração. Tá fresquinho aqui dentro. E como Martin Luther King Jr., apesar de ser pastor, o propósito dele não era evangélico ou religioso. Perfeito. O propósito dele era igualdade racial, gente. E se hoje um negro pode entrar no restaurante ou votar, é por causa do propósito de um homem só. A gente pode ter milhões de exemplos. Você falou um exemplo maravilhoso que é do Martin Luther King. A gente tem, por exemplo, do ar-condicionado. Eu sempre brinco, a gente entra no ambiente, está geladinho, mas ninguém lembra que foi um homem chamado Carnegie que inventou. Quer ver o principal de tudo? A gente está vivo, está conversando, está fazendo um podcast agora. Sabe por quê? Porque um dia um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré cumpriu o propósito dele, que era morrer para salvar o homem. Ou seja, a gente é fruto de vários propósitos, de muitos propósitos, e às vezes a gente não encontrou o nosso ainda. Excelente. Então eu tenho que focar naquilo que o Senhor tem para mim. Eu sempre digo que uma das formas de traduzir a simplicidade do propósito é entender que aquilo que eu nasci para fazer já está exatamente dentro de mim. Deus nunca vai exigir de uma macieira que ela dê uva e nunca vai exigir de uma vinha que ela dê maçãs. Ou seja, aquilo que Deus nos fez para fazer já está dentro de nós, na nossa nação. Já está aqui, está dentro do nosso coração. Eu tô anotando algumas coisas que o David está falando aqui para a gente botar na descrição depois, seja do YouTube ou do Spotify, da onde você vai assistir ou ouvir. O que é impressionante aqui é o seguinte, que o David falou, Deus nunca vai cobrar da macieira que ela dê uma banana de fruto, ou seja, o que Deus depositou em você, o propósito que Ele confiou em você, Ele está esperando o fruto ligado a isso. Então, David, me explica sobre os malefícios da comparação. Se eu sou uma macieira e vou dar maçã, por que eu estou me comparando, por exemplo, com a bananeira que só dá banana e acho que a banana é um fruto mais gostoso, é maior e acabo querendo viver a vida de banana se eu fui chamado para ser macieira? Perfeito. Olha só. É que assim, dentro dessa... Isso é um problema real, né? Não, com certeza. E claro, dentro da nossa geração. Né? Se a gente entende que a dificuldade do ser humano é encontrar propósito, a gente começa, nessa dificuldade de encontrar propósito, ver os deslizes que isso causa. Qual que é o primeiro deslize? É justamente esse. Eu tenho um propósito de vida que é exclusivo meu. Mas por que eu ainda talvez não descobri, ou porque talvez eu acredito que não possa acontecer, eu começo a reproduzir aquilo que está dando certo para alguém. Ou seja, é como se eu sempre estivesse tentando pescar aonde alguém já pescou. Ou sempre como se eu estivesse tentando reproduzir um modelo do que para alguém já deu certo. Então, ao invés de eu encontrar o meu propósito, eu fico tentando viver o teu propósito. E aí começa esse mundo de comparação, porque eu não sou o Thiago. Olha só, nós somos amigos, somos irmãos, né? Fora de um podcast a gente é amigo de verdade. Agora, olha só como a gente é diferente um do outro. Já parou para pensar as nossas diferenças de ministério, de propósito? A gente converge tudo para o mesmo final, mas já parou para pensar o quanto a gente é diferente? Agora, já parou para pensar que se eu tivesse uma crise existencial, eu poderia correr o risco de tentar ser igual a você, ou você vice-versa? Então, esse é a necessidade de ter um propósito muito clarificado. Quando a gente tem um propósito clarificado, a gente não está preocupado em imitar ninguém ou reproduzir o modelo de alguém. A gente está extremamente ligado com aquilo que Deus nos fez para fazer. Eu sei que eu sou um evangelista. Ponto. Então, o resto do que existe de todas as nuances de propósito, Thiago, você faz porque é o teu propósito. Aí nós temos outros amigos, nós temos
pessoas que vão fazer. Sempre quando eu estou tentando reproduzir ou copiar, eu perco a minha origem, a minha essência. Então, se eu nasci, voltando à analogia da árvore, se eu nasci para dar maçãs, se eu sou essa macieira, eu tenho que me preocupar exatamente para que o meu fruto seja aquele que o Senhor me fez para fazer, para dar, para gerar. Sabe, já está na minha gênese, já está em mim. Então não tem por que eu ficar correndo, batendo em outras portas. Só uma coisa muito importante é que esse entendimento, né, de saber o que eu nasci para fazer, essa é a pergunta da vida, sabe? Eu acho que essa é a descoberta que a gente tem que lutar para encontrar. E aí eu acredito que não existe uma receita que eu vou dizer para você, faça isso, aquilo, e você vai descobrir amanhã. Mas existem caminhos que me tornam um pouco mais acessíveis para compreender, olhando para talento, dom, vocação, e aí eu consigo talvez encontrar de uma maneira mais fácil, mais rápida. O que você falou é fantástico, porque eu descobri, Dave, há anos atrás, que eu sou um treinador de pessoas. Sim. Mas eu já fiquei muito tentado, por causa do resultado de outros, a negociar meu propósito. Então, assim, você vê por exemplo, eu sou fã, admirador do T.D. Jakes, né? Trouxe o T.D. Jakes na conferência de Destino esse ano, mas ele é um pregador. Então, quando eu escuto ele pregando, a minha tentação era, caramba, eu preciso pregar assim. Não preciso pregar assim. Exatamente. Eu preciso ser mais pentecostal, o T.D. Jakes abre o braço e quando ele fala, eu não preciso. Eu não preciso porque eu não sou um pregador pentecostal. Eu admiro o T.D. Jakes, eu sou fã disso, eu sou abençoado com as mensagens dele, mas eu sou um treinador de pessoas. Então, se eu não descobrir quem eu sou, se eu não tiver uma identidade, que é o primeiro passo para descobrir o propósito, eu vou ficar me baseando pelo que eu me emociono na vida dos outros. Aí eu vou ver um vídeo do Dave, vou me emocionar porque a palavra é muito boa, porque o cenário é muito bom e porque tem 20 mil comentários falando, pronto, é isso que eu tenho que fazer. E aí começam a viver a vida de outro. É aquele famoso ditado, a grama do vizinho é mais verde. Exatamente. Sempre é mais verde. Mas isso é uma mentira. Todo mundo tem dificuldades. Se eu pedir para o David contar aqui as tristezas e as dificuldades dele, tem um monte. Se eu pedir para o T.D. Jakes dar as tristezas e dificuldades, tem um monte. Eu tenho as minhas. Todo mundo que está cumprindo o propósito tem vitórias, tem resultados, mas também passa pelas mesmas dificuldades, talvez em áreas ou níveis diferentes do que você que está em casa passa também, tá? David, para a gente entender como você definiria o seu propósito pessoal? O David está na Terra para fazer o quê? Perfeito. Tiago, não me deixe esquecer dessa pergunta, eu só quero complementar um negócio muito importante que você falou, que são as nossas dores, né? As dores de quem vive o propósito. E veja, as dores de quem vive o propósito, elas são inerentes propriamente ao propósito, porque acompanham, né? Agora, o que faz você suportar a dor do propósito? Eu vou dizer para você o que faz, baseado numa pergunta que eu recebi ontem que eu achei extraordinária. Alguém me perguntou assim ontem na live que eu fiz lá no YouTube, no Instagram, você acha que existe uma idade limite para viver o propósito? Eu achei fantástico, né? Porque as pessoas têm muito isso. Existe idade para ficar rico, idade para começar a trabalhar, aquela coisa toda, né? As pessoas tentam colocar um termômetro para aferir o nível de sucesso. E aí você olha para a Bíblia, você vai ver, por exemplo, homens como Moisés. Moisés se tornou libertador do povo de Israel com 80 anos de idade. Você olha para Abraão, que teve o seu filho depois dos seus 100 anos de idade. Você vai ver João Batista, que se tornou a voz que clama no deserto, com 30 e tantos anos de idade também. Ele era 6 meses mais velho do que Jesus, então vamos dizer que ele começou com 30 anos também. Jesus começou o ministério público dele também com 30 anos. Aí a pergunta que faz conectar com a resposta da idade para se viver o propósito é justamente isso daqui, que conecta com as dores. Aonde eles estavam? A resposta é, estavam sendo preparados, forjados, sabe? Forjados de maneira genuína. Ou seja, eu conheço você agora, mas quanto tempo você está sendo forjado para viver o seu propósito naquilo que você está fazendo agora? A mesma coisa eu. Então veja, essa forja de viver o propósito que nos leva para o tempo certo para ser efetivo naquilo que Deus nos chamou para fazer, é também um propósito que nos dá resiliência para suportar as nossas dores. Então basta pensar, eu tenho 30 anos de idade, Deus nos fez ser o pastor mais seguido do mundo na internet.
Só que, veja, eu tenho 30 anos de idade, mas eu não comecei a pregar com 30, eu comecei a pregar com 20. E eu venho sendo moldado por Jesus há muito tempo. Quando eu comecei com essa exposição na internet, eu tinha 28 para 29 anos. E, cara, eu comecei a ser atacado duramente, eu comecei a apanhar, eu fui atacado por grandes líderes religiosos. Você imagina que se eu não estivesse preparado espiritualmente e emocionalmente, eu teria sucumbido. Eu teria desistido de tudo. Então, os momentos de forja, esses momentos de processo são extremamente importantes para que a gente não desista do nosso propósito de vida, que gera exatamente isso, maturidade ou resiliência, que é a capacidade de suportar sem quebrar. Agora, respondendo... Como é que você define o seu propósito? Exatamente. Por que Dave nasceu? O que ele está fazendo na Terra? Eu também tive essas tentações de tentar reproduzir aquilo que os outros estavam vivendo. Eu sou formado em Direito, eu fiz curso para ser piloto de avião, eu fiz um monte de outras coisas para tentar viver outra coisa que não era o meu propósito, justamente nessa questão de tentativa e erro, de tentar viver aquilo que eu achava que seria melhor para mim. Por quê? Porque quando Deus falava comigo sobre meu propósito, parecia muito distante da minha realidade. Quando eu descobri o meu propósito, ficou mais claro. Então, qual é o meu propósito? Eu sei que eu nasci para ser um evangelista. Então, eu não nasci para ser um pastor de igreja, eu não nasci para ser um treinador de pessoas, eu não nasci para ser qualquer outra coisa senão aquilo que eu faço agora. Então, o que eu faço? Eu falo de Jesus. Eu aponto Cristo. Não é eu que mudo a pessoa, não é eu que faço o ser humano se arrepender do pecado dele. Quem faz isso é o Espírito Santo, é a tarefa única e exclusiva de fazer o homem se arrepender. Agora, eu só faço uma coisa, eu aponto Jesus, eu aponto o caminho, é para lá, é Cristo. Esse é o único caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Dentro da minha palavra existe consolo, porque você nunca vai resgatar alguém batendo na cara de alguém. Você sempre vai chegar e vai trazer cura. E é isso que Jesus faz. É a boa nova. O evangelho tem etapas. Por mais que uma hora ele vai ter que ser confrontado, Perfeito. Agora mas aí está o consolo. Agora é isso que as pessoas precisam entender e que para mim foi importante entender. Porque você fala sobre consolo, as pessoas acham que você rejeita o confronto. Mas isso é uma ignorância. É uma ignorância tamanha, porque não tem como pregar o evangelho inteiro em uma mensagem de 1 hora. O evangelho é extremamente, não complexo, simples, mas ele tem fases. Então olha só, se você olha para a Bíblia, Jesus vai dizer o seguinte: deixar vir a mim aqueles que estão fracos, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse é o primeiro passo. Então, se eu pudesse dizer sobre o meu ministério, eu estou exatamente nesse primeiro passo, do sobrecarregado. Agora vem o segundo passo. Aí Jesus diz: agora peraí, tá aliviado, tomou do meu jugo que é leve. Agora, se você quiser vir após mim, aqui vem o segundo passo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então eu consigo ir até esse segundo passo. Eu consigo falar sobre isso. Eu consigo falar sobre um pouco de escatologia também depois, que é Jesus dizendo mas não é naqueles 40 segundos do Mas vídeo. não é nos 40 segundos. Aí que tá. Eu preciso focar e gastar a minha vida no primeiro passo, que é dizer para a pessoa: olha, Jesus pode mudar a tua história. Jesus pode transformar a sua vida para sempre. E aí aqui a pessoa começa a ser transformada. Tá entendendo? Então, compreender isso é libertador, porque eu me liberto da opinião das pessoas. Daí você tem que pregar sobre a volta de Jesus. Daí você tem que pregar sobre que o homem é depravado. E eu falo, meu lindo, pregue você. Exatamente. Você, não é isso, eu falo. Pregue você. Eu faço isso aqui e você pode fazer um outro. Faça isso. O evangelho é muito amplo, dá para cada um pregar uma coisa. Sabe o que é interessante? É que eu vejo vários ministérios na Bíblia, mas eu não encontrei um ministério de alguém que dizia para outro que ele tinha que fazer. O ministério da indicação. Faça o sabe? Se você vê a lacuna, então talvez esse seja o seu propósito. Preencha a lacuna. Não tente fazer alguém preencher a lacuna que você encontrou. Muito bom. Todo mundo que encontrou uma lacuna na história criou alguma coisa. Por exemplo, Henry Ford viu uma lacuna. Não tinha carro, vou inventar um carro. Você tá entendendo? Preencha a lacuna. Já pensou se o Henry Ford olhasse pro Thomas Edison e dissesse: ei, cara, faz um carro, não tem um carro, para com esse negócio de falar de luz. Entendeu? Esse é um princípio do business. Nunca aponte um problema que você não vai propor a solução. No mundo dos negócios, David, que a gente está mais por dentro, você não pode chegar para o CEO, para o gestor de uma equipe e falar assim:
aqui tem um problema. Isso não existe. Você vai ser mandado embora. Tá? Você tem que chegar assim, ó, aqui tem um problema e eu vejo que a solução é essa aqui. As pessoas na internet são o contrário. Elas querem apontar o que elas acham que é problema, mas não propõem solução nenhuma. Sim. Se ela estivesse numa empresa, ela não ficaria. Mas na vida ela acha que vai perdurar. Outra pergunta que eu quero te fazer, pra gente já tá caminhando pro fim desse podcast, e é uma pergunta polêmica, ao meu modo de ver, porque as pessoas não gostam muito, não é que não gostam, algumas foram feridas e outras são ignorantes em relação a esse assunto. Tá. Eu te conheço há alguns anos. Sim. E uma coisa que eu notei na sua vida, apesar de nunca ter te visto correr atrás disso, é que nos últimos anos você prosperou. Uhum. Me diz uma coisa sinceramente, tá? Você acha que viver integralmente o seu propósito inevitavelmente atrai um nível de prosperidade bíblica, que é a paz, finanças também correr atrás de você, família equilibrar mais, certezas emocionais ao invés de fragilidades emocionais, ou seja, prosperidade é ter tudo o que você precisa para cumprir o teu propósito na Terra. Se você quiser fazer um evento hoje num estádio, você tem tudo o que precisa. Você tem empresário para patrocinar, você tem o cara do LED para colocar, você tem público na internet para chamar, ou seja, o propósito realmente atrai a prosperidade na tua experiência? Cara do céu, olha, eu tô te ouvindo aqui agora, é interessante como Deus faz as coisas. Me nasceu uma frase no meu coração, vou até marcar aqui, porque depois você vai dizer que foi sua. Não, na verdade eu inspirei, né? Você só materializou. Olha que interessante, riqueza é subjetivo. Por que riqueza é subjetivo? Porque para você, riqueza pode ser 10 mil, exatamente, e para outro vai ser 10 milhões, e para outro vai ser 10 bilhões, e o cara de 10 bilhões vai achar que está sobre a carne seca e vai chegar o Jeff Bezos com um patrimônio de 90 bilhões. Então, quer dizer, sempre vai ter alguém melhor do que você. Então, se a riqueza é subjetiva, a prosperidade é objetiva. Em que sentido? Não existe prosperidade em níveis, por exemplo, você é mais próspero. Não, prosperidade é um conjunto de vários fatores que tornam equilibrada a nossa vida. E essa prosperidade, ela vem do Senhor. Aí, vamos lá. Paz, você falou, finanças, saúde. Porque para pensar, se finanças é sinônimo de prosperidade, o que significa prosperidade com relação a finanças? É eu ganhar mais do que eu devo. Ponto. Isso é prosperidade clara. Quando o meu ativo é maior do que o meu passivo, certo? O que é talvez a falta de prosperidade? Quando isso está desequilibrado. E por que está desequilibrado? Vem problemas anteriores, emocionais. Eu li o teu livro, Dinheiro é Emocional. Vem problemas anteriores. Espirituais, familiares. Então veja bem, o meu propósito me equilibra em todas as áreas da minha vida. Muito bom. Se eu tenho um propósito clarificado, eu tenho por que defender o meu casamento, eu tenho por que educar os meus filhos ainda melhor, eu tenho por que ser um melhor administrador, ser um mordomo efetivo daquilo que o Senhor me dá. Então, se eu compreendo que essa prosperidade, ela traz o equilíbrio do propósito, traz para mim essa prosperidade do Senhor, eu entendo que sim, está exatamente conectado. Não tem como você não viver o teu propósito de maneira efetiva e não ser próspero, nesse sentido de objetivo, de equilíbrio na vida. Muito bom. E sim, cara, eu entendo que Deus vem nos prosperando desde o dia que eu entendi aquilo que eu queria fazer e aquilo que Deus tinha para mim. E não negociou. Depois você descobriu, não negociou mais isso. No sentido de copiar quem está dando resultado ou adaptar a mensagem. Hoje eu moro numa casa boa. Moro num apartamento muito bom. E tenho um carro muito bom também. Certo? Mas eu não sou próspero agora. Eu sou próspero há muito tempo. Sabe desde quando eu sou próspero? Desde quando eu descobri meu propósito. Sabe quando eu descobri meu propósito onde eu morava? Eu morava numa kitnet. Só que eu tinha paz dentro daquele lugar, eu tinha equilíbrio dentro daquele lugar, eu já tinha tudo que eu tenho agora. Às vezes você tá numa kitnet, mas não tem dívida, tá dormindo tranquilo. Exatamente isso. Então, essa é a prosperidade genuína e objetiva que se distingue da riqueza. Porque o meu coração já estava em paz, sabe? Óbvio que as coisas vêm melhorando ao longo do tempo, graças a Jesus por isso. E eu me lembro que talvez eu vi que você quitou aquela Fiat Uno, graças a Deus. Meu lindo, meu Fiat Uno quitado, graças a Deus. Não devo nada. Tem informações Vamos atualizar. Vamos atualizar as informações. Mas, cara, eu acho que isso é sublime, sabe? Eu sempre digo uma coisa. Eu fui e sou feliz desde o primeiro dia que eu tive o meu encontro com Jesus, que eu encontrei uma razão para viver.
E meu coração mesmo, cara, grato ao Senhor. Eu me lembro que eu morava numa kitnet e eu tinha um amigo meu que era um pastor da nossa igreja, pastor na Assembleia de Deus tem isso, né? Presidente, vice-presidente, ele era vice-presidente, era um homem, né? Nossa, eu ficava emocionadíssimo, sabe onde eu levei? Na minha kitnet. Porque eu tinha prazer de levar as pessoas lá. Porque não era a estrutura, era o ambiente. Então, gente, Deus abençoe vocês. Você no YouTube, não deixa sempre de estar lá no Spotify também com a gente, no Brunecast. Dave, obrigado por ter vindo. Paz de prosperidade aí no YouTube, paz de prosperidade no Wi-Fi. Wi-Fi não. Não, no Spotify. Até a próxima. Deus abençoe. Corre agora lá pros comentários. Você também no MSN. Um abraço. Do Orkut, pessoal do Orkut. Vai direto lá pros comentários. Deus abençoe.